Fala, Samurai, beleza? Então agora a gente vai colocar em prática o que a gente aprendeu sobre middlewares, beleza? A gente aprendeu naqueles conceitos macros que eu te mostrei na aula anterior, ok? E a primeira coisa que você precisa entender, antes da gente partir para esse projeto um pouco mais complexo, beleza? A gente vai fazer alguma coisa aqui em cima desse projetinho simples do nosso Hello World, para a gente poder fazer. Então a primeira coisa que você precisa entender é que dentro do Express a gente tem dois tipos de middlewares. Os middlewares globais, beleza? E os middlewares locais. Os middlewares globais, eles atuam antes da gente chegar aqui na rota, ou seja, eles são o intermediário entre o acesso ao recurso e, finalmente, o recurso ser executado. E os middlewares locais, você aponta em quais recursos você quer que o middleware executa e ele executa, por exemplo, em cima dessa rota aqui, beleza? Então vamos começar com os middlewares globais, que são os middlewares aí mais utilizados. Como que a gente mapeia um middleware global dentro do Express? Para poder fazer isso é muito fácil, só a gente colocar aqui server.use, beleza? E aqui, lembrando que o middleware ele tem acesso a todos os três recursos, que é o Rec, Res e Next, beleza? Que são os recursos aí que o Next, que seria a próxima função que o Express disponibiliza. Então, pra gente, a gente coloca aqui Rec, Res e Next, ok? A gente coloca aqui, então, uma função, uma iron function, e a gente pode trabalhar aqui com o middleware que a gente quiser. Então, pronto, a gente já tem esse middleware. E para poder brincar um pouquinho mais, a gente vai colocar aqui console.log, ok? A gente vai colocar requisição realizada com sucesso. Um middleware simples. Então a gente vai executar aqui e eu vou pegar aqui o meu Insomnia, beleza? E aqui eu já executei o Insomnia, executei aqui no /hello e ele colocou então aqui a informação de requisição realizada com sucesso, que ele executou aqui esse log. Mas o que acontece? O Insomnia, ele não retornou nada, né? Ele está até aqui esperando a request ser realizada. Como eu comentei, um middleware, ele só completa a execução no momento que ele chama a próxima, que é o papel da variável next, né? Então, se eu colocar aqui next, ele vai chamar o próximo middleware, que daí, no caso, ele vai chamar os middlewares internos do Express, vai fazer tudo o que ele precisa fazer até ele chegar na rota do Hello, beleza? Então, o middleware é alguma coisa que você coloca, alguma coisa não, alguma função que você coloca no meio da execução, entre a requisição e entre o resource, o endpoint que você quer aqui, beleza? Que você pode fazer alguma lógica com isso, ok? Essa lógica você pode implementar o que você quiser. Você pode implementar desde o simples log até, por exemplo, uma regrinha. Então, vamos colocar aqui uma regrinha. If, eu vou colocar aqui false, beleza? Independente do que você estiver fazendo aqui. Vamos supor que você fez alguma coisa e retornou false. Return, res, status, por exemplo, 401.json error user not allowed, beleza? Então a gente vai agora colocar aqui send, ele passou, então vamos supor que isso daqui vamos retornar isso daqui, inverter, e daí ele interrompeu o fluxo, colocou user not allowed, interrompeu o fluxo dessa rota aqui, hello, beleza? Então ele retornou isso daqui pra gente. Então, os middlewares, como eu já comentei, são muito úteis aí quando a gente quer fazer algum tipo de validação, quando a gente quer fazer um tipo de interpretação, ou a gente quer fazer algum, por exemplo, tipo de log. Agora eu vou colocar mais um middleware aqui no meio do caminho, mais um middleware local, por exemplo, que ele vai logar aqui quais são as rotas e quais são os métodos de request que a gente está fazendo. Para poder fazer isso, a gente vai colocar aqui um string literal, que são as duas classes, ou aspas invertida, né, que o pessoal fala também, rec method, e também rec url, beleza? Agora a gente vai colocar aqui, a gente vai executar, e ele colocou então requisição realizada com sucesso e o get hello, ok? Então você percebe que você fez dois middlewares já dentro da sua camada, dois middlewares globais até chegar aqui no /hello, beleza? Agora a gente vai fazer mais um middleware só para experimentar um conceito bem legal, que é o conceito de que o middleware ele pode trabalhar
com uma execução, com a chamada da próxima função, e no momento que a próxima função terminar, eu posso executar alguma coisa aqui. É bastante útil também. E para a gente mostrar esse conceito, a gente vai utilizar aqui uma função chamada time dentro do console, que a gente coloca aqui um nome, por exemplo, request, time logger, por exemplo, e aqui eu coloco time end com o mesmo nome, beleza? E ele vai logar para mim a quantidade de tempo que ele demorou para poder fazer essa execução. Então vou chamar o Insomnia de novo, eu vou executar e ele colocou aqui, ó, time logger 3.2 milissegundos, tá bom? Então ele lançou o log, executou o next e depois ele executou tudo o que ele tinha que fazer, inclusive o hello. Depois que ele saiu do next, ou seja, terminou aqui o reload, ele chamou o time end, bastante útil também, tá bom? Uma das coisas aqui que você pode também fazer aplicado aos middlewares locais aqui, desculpa, os middlewares globais, é aqui a possibilidade de você também fazer validação. Então, de repente, por exemplo, você precisa que, eu vou colocar aqui, que o rec.name, tá vendo? Query name. Vamos fazer desse jeito aqui. Name, beleza? Então eu vou testar if res.status, por exemplo, 400 JSON error. E a mensagem, por exemplo, é name para not found. E aqui eu coloco o next para chamar o próximo. Então, por exemplo, o que acontece? Aqui eu estou usando mais um método, mais um middleware global para avaliar que toda a função, toda e qualquer função, por exemplo, precisa ter então aqui um parâmetro de query de consulta chamado name, beleza? Se ele não existir, eu ativo então esse erro. Chamando então Insomnia, o que eu tenho aqui? Eu tenho então name para not found. Se eu colocar aqui query name Felipe, ele vai executar. Olá, Felipe, tudo bem com você? Tá bom? Então, essas são as funcionalidades, uma das várias funcionalidades que você pode fazer com os middlewares. Como a gente tem muito middleware aqui, eu vou tirar esse middleware aqui, esses dois de time, ou melhor, eu vou deixar, porque daí eu passo para você no arquivo, daí depois você identifica aqui os tipos de middlewares, beleza? Agora, os middlewares locais são basicamente funções que você pode criar para atuar em rotas específicas, ok? Porque, por exemplo, nem toda rota que você tiver, por exemplo, no seu projeto, vai ter essa questão aqui de ter o name no query. Então, a gente vai transformar esse middleware aqui no middleware local, que basicamente é o quê? É uma função const check name exists, beleza? Igual rec res e next. Abre aqui um arrow function e ele vai fazer a mesma verificação, tá? Eu vou até comentar isso aqui. E como é que você faz para poder vincular a rota à função de verificação aqui do nosso usuário, quer dizer, da nossa função que checa name. Basta você colocar entre o nome da rota e o rec res, beleza? Então, essa rota aqui, o /hello, ela está executando esse middleware local aqui, que é chamado check name exists, beleza? E mais todos os middlewares globais. Então, vamos testar aqui no Insomnia, a gente vai executar, é para ele executar e retornar a mesma coisa. Aqui eu vou colocar name underline, só vou mudar o nome, beleza? E ele colocou name para not found. Se a gente excluir também, ele vai dar o mesmo resultado, legal? Então, se eu chegar aqui, por exemplo, e remover, eu posso, por exemplo, continuar a execução que ele vai funcionar sem problema. Por quê? Porque agora essa função aqui ela não está sendo vinculada a nenhuma rota, ok? E mais, dá para a gente fazer agora, por exemplo, uma verificação de permissão. Então, por exemplo, eu só vou executar o hello se os names forem, por exemplo, Felipe e Bruno, ok? Vamos fazer esse teste. Vamos agora, então, voltar esse middleware aqui. Vamos colocar mais um middleware aqui. Você vê que hoje eu estou cheio dos middlewares, não é verdade?
mas é mais para a gente testar conceito. Check user permission, beleza? Rec, res e next. Vou chamar aqui um Aaron function e a gente vai colocar aqui, por exemplo, os usuários permitidos, que seria users allowed. Eu vou colocar desse jeito em string mesmo. Eu sei que se modificar ligeiramente o nome vai passar, mas não tem problema. Só para a gente testar aqui alguns conceitos. Felipe. E aqui eu vou colocar Bruno. Ok? Então somente o Felipe e o Bruno podem, os names, né, esses nomes aqui, beleza? Rec query name vão ser permitidos. Aqui eu vou colocar esse parâmetro de consulta e aqui eu vou fazer um if, beleza? If, se eu não achar users allowed.includes name, esse includes aqui verifica esse valor aqui dentro desse array. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, aqui é o erro 401. Not allowed to. Resource, ok? E aqui, depois o que ele vai fazer? Dá o next. Só te lembrando que é o seguinte, uma vez que eu executo o return, ele para a função aqui, então não tem problema eu terminar com o next, beleza? Então se ele entrar nesse if, o return executa e o next não executa mais, então por isso que eu faço desse jeito, tá? Então eu vou colocar agora mais um aqui, que ele vai então funcionar, eu dou um send, ele coloca name para not found, tá bom? Eu coloco name e eu coloco aqui João. Eu vou mandar executar e ele falando que esse usuário não tem acesso a esse recurso. Vamos colocar aqui Felipe. Ok? E ele colocou aqui, olá Felipe, tudo bem? Vamos testar aqui com o Bruno. A gente vai rodar aqui e ele colocou, olá Bruno, tudo bem? Tá bom? Então, com essas funcionalidades aqui de middlewares, a gente consegue fazer praticamente qualquer coisa, especialmente essa questão de checagem de permissão de usuários dentro do nosso projeto, tá bom? Agora, para continuar, eu vou migrar aqui para o nosso projeto original e a gente vai implementar o nosso primeiro middleware aqui, que é o middleware que ele vai fazer uma verificação básica. Se tiver escrito o password secret dentro da nossa requisição, dentro do header da nossa requisição, o que eu vou fazer? Eu deixo passar, senão eu bloqueio. Esse vai ser o nosso primeiro resquício ali de validação de usuário, tá bom? Então, para a gente ficar de uma forma mais organizada, eu vou criar aqui uma nova pasta chamada middlewares, beleza? Em um arquivo chamado auth.js, ok? Esse vai ser o nosso middleware, beleza? Então, como é que ele vai ser estruturado? Ele vai ser estruturado da mesma coisa, só que a gente tem que colocar um export default aqui, que a gente vai colocar rec, res, next, essas três variáveis precisam existir, ok? E a gente vai fazer o quê? A gente vai trabalhar com ele. Por hora, eu vou somente dar um next aqui, para a gente não interromper o fluxo, e eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui no meu app, eu vou importar ele aqui em cima das rotas, import auth middleware from app middlewares auth. Daí eu tenho essa função, não esquece que essa função está sendo diretamente exportada aqui. Então, o que eu faço? Eu venho aqui então nos middlewares, nessa função que eu já tenho, e coloco aqui, ó, this.server.use, use. Eu vou colocar então a função que está exportada diretamente aqui. Isso aqui é a mesma coisa que eu fizer isso, ó. Rec, res, next, colocar um arrow function aqui e colocar meu next aqui, tá bom? Só que o conteúdo de tudo isso aqui tá gravado aqui, beleza? Que tá gravado dentro desse import aqui que a gente fez, ok? E aqui a gente tem os outros middlewares, que são os middlewares de terceiros, que são os middlewares que o próprio Express.js já disponibilizou pra gente, então a gente não precisa programar, por exemplo, o JSON para exportar JSON, o URL encoded e assim sucessivamente, beleza? Então, com isso aqui a gente tem nosso primeiro fator de autenticação. Deixa eu matar esse server que está rodando, e aqui eu vou colocar yarn dev, ok? Agora eu vou pegar o meu Insomnia, vou trocar aqui de workspace, ok?
E aqui eu vou fazer, por exemplo, uma listagem de usuários. Aqui ele fez a listagem do usuário normalmente. Por quê? Porque aqui a gente está dando um next. Se a gente tirar esse next aqui e tentar realizar, você vai ver que ele fica parado. Então, esse middleware aqui, ele está funcionando direitinho, ok? E o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar dentro do HTTP, a gente tem os headers, que são valores que são passados no cabeçalho do HTTP que a gente pode pegar aqui, beleza? Depois você pode pesquisar no Google um pouco mais o que são HTTP headers, mas os headers são uma das formas que até a gente vai explicar o que são headers e tratar melhor, mas por hora, se você estiver muito curioso, pode buscar no Google que vai ter bastante informação legal, tá bom? Mas na próxima aula sobre tipos de autenticação de API, a gente vai explicar um pouco mais o que é headers, mas eu vou limitar a minha explicação em que é um tipo de valor que, assim como o query, assim como o body, ele também é passado no HTTP, tá bom? Só que ele é passado no cabeçalho da requisição. Então isso facilita a gente também pegar essa informação. Para poder capturar esse valor, vou colocar aqui, ó, auth header igual a rec headers auth, beleza? Ou melhor, authorization, ok? Então, se existir um header que esse nome chamado authorization, ele vai ficar aqui dentro dessa variável auth header. Então, basicamente, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa agora chamar, então a gente precisa verificar se ela existe, beleza? Se ela existe. E o conteúdo dela tem o valor secret. É o meu password, beleza? Então, meu password é super difícil, ok? Se ela existir, o que eu faço? Next nela. Se ela não existir, return response status 401.json error this API. Ok? Então, basicamente é isso. Então, se ele tiver um header com o conteúdo de secret, ele passa. Senão, ele não passa. Vamos ver aqui no nosso Insônia. Vou dar uma olhada aqui no header. Meu header está vazio. E ele colocou aqui, ó, o usuário não está autorizado a acessar essa API. Por quê? Porque está faltando um header. Agora, se eu passar o header authorization, beleza? Com conteúdo 123, ele vai também dar o mesmo erro. Por quê? Porque ele está esperando um header chamado secret, ok? E ele não funcionou. Agora eu passei vergonha. Vamos lá, meu filho. O que está acontecendo aqui? É o return, tá bom? Então eu preciso dar o return aqui no next. Vamos dar o send aqui e ele passou, tá bom? Então faltou só um return, porque se eu não der o return aqui, ele não para a execução. Então eu preciso dar o return para ele parar aqui no next, senão ele continua a execução e escreve isso daqui para mim, tá bom? Então isso daqui eu posso fazer assim. Ou eu posso colocar um else aqui. Mas se eu fizer isso, você vai ver que o printer ele vai tirar do else, porque daí não faz sentido. Ok? Então a gente precisa colocar o return. Então a gente colocou o secret. Se não existir secret, se eu digitar 123, por exemplo, ele fala que o usuário não está acessível. E a mesma coisa, tá bom? Então, dessa forma aqui, a gente tem o nosso primeiro middleware de autenticação rudimentar, ok? Que a gente vai trabalhar mais com ele agora nas próximas aulas, em que eu vou explicar os tipos possíveis de autenticação de uma API, ok? Vou explicar também um pouco melhor o que são os headers. Mas como eu comentei, meu Deus, eu tô super curioso, eu não tô aguentando, tá me dando coceira. O que você faz? De repente você pode dar uma buscada no Google entre essa aula e a outra, tá bom? Se não, vem comigo que agora a gente vai fazer o tão esperado processo de autenticação do usuário, utilizando inclusive o JWT, aí quando a gente for fazer implementar todo o conceito de API. Mas por hora, vamos ver primeiro, de novo, vamos voltar ao básico, vamos ver as possibilidades para a gente poder entender o que a gente tem, tá bom? Então é isso, vem comigo então para a próxima aula. Tchau, tchau.